milionário em coma, finge e fica chocado com revelação da enfermeira mendiga negra. Eduardo Alencar estava só. A sala de UTI, com aquele cheiro forte de álcool e metal, parecia um labirinto de máquinas que zumbiam como abelhas agoniadas. Os batimentos do seu coração, agora controlados por um monitor, eram a única música que tocava em meio ao desespero. Ele havia sido um homem forte, um gigante do mundo dos negócios, mas agora se via preso em um corpo paralisado. Sua mente mais alerta do que nunca. O coma induzido tinha essa ironia. A situação mais vulnerável da sua vida o fazia ver mais do que nunca. Ao seu lado, Carolina, sua filha, segurava o celular como se fosse uma âncora. Ela filmava cada momento, cada lágrima e cada sussurro, pronta para compartilhar seu sofrimento nas redes sociais. Vamos ver como os seguidores reagem a isso, murmurou. Eduardo estava... O olhar ambicioso dele era quase palpável. O veneno que se espalhava lentamente pelo ambiente. Mas a verdadeira reviravolta começou com a chegada de Marina. Uma enfermeira com um sorriso sereno, que parecia carregar segredos. O passado dela e de Eduardo se espreitava entre as paredes do hospital. Eles haviam compartilhado um breve romance. Um momento que Eduardo tentava não lembrar. Ele a observava, um misto de encanto e confusão, enquanto ela cuidava dele. Algo em seu olhar transmitia uma lealdade que ele não compreendia. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, algo ainda mais chocante aconteceu. Em um momento de vulnerabilidade, Marina inclinou-se e sussurrou: Eduardo, você tem um filho. Ele ficou paralisado, chocando-se com as palavras. Um filho? Miguel, o nome que ela sussurrou, era um desconhecido. Uma parte de sua vida que nunca soubera que existia. Os pensamentos de Eduardo dispararam. Como ele não sabia disso? Quem era Miguel e como ele poderia ter perdido uma parte tão importante de si mesmo? A tensão aumentava. Enquanto sua família lutava por controle, Eduardo, mesmo dentro de seu corpo imóvel, começava a se questionar. Seu coração estava em pedaços, não apenas por causa da cirurgia. O vazio emocional, a solidão que sua riqueza nunca conseguiu preencher, ecoava em sua alma como uma ferida aberta. Como seria ser pai de Miguel? O que ele realmente valorizava na vida? E assim, enquanto o turbilhão de traições e ambições tomava conta, Eduardo decidiu fingir estar inconsciente. A mente dele estava repleta de planos e reflexões. Como retomar o controle de sua vida? Como poderia criar um caminho novo para si mesmo e, quem sabe, se tornar o pai que Miguel merecia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que tem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Eduardo processava a revelação sobre Miguel, seu coração acelerava dentro do peito.
e a necessidade de agir crescia a cada instante. Ele sabia que precisava de um plano, algo que o tirasse daquela situação miserável e o colocasse no controle novamente. Porém, uma presença inesperada entrou na sala, tirando-o de seus pensamentos. Era a doutora Carla, a chefe da equipe médica. Sua semblante estava sério e as mãos traçavam um caminho nervoso sobre o papel que segurava. Carolina se virou. A expressão dela uma mistura de curiosidade e desconforto. Doutora, o que aconteceu? Perguntou, sua voz um pouco trêmula. Preciso que toda a família esteja presente, disse a doutora Carla, sem rodeios. Um detalhe importante sobre a saúde de Eduardo foi descoberto. A ansiedade tomou conta do quarto. Todos trocaram olhares nervosos, enquanto a médica preparava o que pudesse dizer. Eduardo queria gritar. Queria saber o que estava acontecendo. Mas tudo o que podia fazer era ouvir sua própria respiração e as vozes ao seu redor. Foi um erro, uma confusão, disse a doutora, angustiada. O exame de DNA de Eduardo revelou que ele não é o pai biológico de Miguel. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente, como se um raio tivesse atravessado a sala. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele não conseguia processar a magnitude de aquelas palavras. O que isso significava? Ele olhou para Carolina, sua filha, que estava em estado de choque. A indignação em seus olhos mostrava uma fúria crescente. Isso é impossível! Ela exclamou, a voz elevada. Miguel é nosso! E você está dizendo que ele não é seu filho? Quem é então? A tensão cresce e uma onda de nervosismo se espalhou pela sala. Marina observava toda a cena com um misto de pena e tristeza. Eduardo a percebeu e, por um momento, pensou que poderia haver uma conexão em meio ao caos. Marina, o que você sabe sobre isso? Ele tentou projetar sua voz para fora, mas a paralisia do corpo impedia qualquer reação. O tempo parecia estar em câmera lenta. Só sei que Miguel é seu filho e... Ela hesitou, mordeu o lábio inferior. E tumulto dos sentimentos a impede de continuar. A doutora a observava e a confusão no ar crescia. Eduardo sentiu uma tempestade dentro dele. A batalha entre as memórias e a realidade se intensificava. Como poderia não saber? Ele sentia como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Eu só queria que você estivesse bem. Marina finalmente falou, a voz embargada. E então ela adicionou uma bomba à situação. Os resultados podem estar errados. A frase pairou no ar como um veneno. Há uma possibilidade de erro, Eduardo. Eles podem ter se enganado. Pense em quem era você. As pessoas envolvidas. Lembre-se do passado. Eduardo queria gritar. Ele queria saber a verdade. Mas os sentimentos estavam tão confusos. Quem era realmente Miguel? O que mais estava escondido? A sala se tornava um palco de traições e revelações. A cada palavra, um novo golpe. E enquanto todos discutiam, uma sombra parecia passar pela porta. Alguém observava do corredor. Um rosto conhecido, mas há muito esquecido. Um rosto que poderia mudar tudo novamente. Eduardo sentiu seu sangue esquentar e a pergunta pairava: o que mais está por vir? A curiosidade e o medo se misturavam de forma explosiva. Ele precisando descobrir quem estava por trás da porta. Porque aquela presença, ele sabia, mudaria tudo novamente. A tensão no quarto aumentava. E Eduardo sentia seu coração pulsar como um tambor.
Enquanto todos discutiam sobre a paternidade de Miguel, ele precisava de respostas. Precisava entender tudo. Sua mente girava e o ar parecia pesado. Então a sombra na porta tomou forma. Era alguém que ele não via há anos, mas que poderia mudar tudo. Vera, sua ex-esposa. Ela entrou hesitante, com os olhos marejados. O ambiente ficou em silêncio. Ninguém tinha notado sua presença até aquele momento. Mas quando ela apareceu, a atmosfera se transformou. Eduardo nunca tinha a visto tão fragilizada. O peso do passado estava ali, e todo o caos à sua volta parecia perturbar ainda mais aquela aparição. Eduardo! Vera começou, a voz tremulando. Eu... Eu soube sobre o seu estado e não pude ficar longe. Os olhos dela atravessaram a sala, mirando a filha e depois os outros familiares. Vera, o que você está fazendo aqui? Eduardo queria gritar, mas seu corpo continuava imóvel. A realidade estava se distorcendo e ele mal conseguia acompanhar. Pensamentos sombrios invadiam sua mente. Que segredos ela ainda carregava? Mas Vera não estava ali apenas para expressar preocupação. Havia um motivo por trás de sua vinda. É sobre Miguel. Eu tenho algo para dizer. Todos na sala prenderam a respiração e a atmosfera eletrificada. Ele não é só um filho. Ele é também. Ela hesitou, provavelmente buscando a melhor maneira de conectar as peças que estavam até então dispersas. Ele é nosso filho, seu e meu. Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ela estava dizendo? Miguel, um filho que ele nunca soube que existia, era fruto da união deles. A revelação caiu como um raio, mas a confusão só aumentou. Carolina, com lágrimas nos olhos, olhou para a mãe. O que você quer dizer com isso? Vera parecia ter dificuldades para continuar. Olhos arregalados e tremores nas mãos demonstravam que sua coragem estava à flor da pele. Aconteceu há anos, Eduardo. Depois que nos separamos, eu não conseguia mais lidar com tudo. E quando descobri que estava grávida, não sabia o que fazer. O medo, a solidão, eu fugi. Fui embora pensando que estava fazendo o melhor por todos nós. Eduardo ficou paralisado. A verdade que ele sempre quis conhecê-la estava ali, bem diante dele. Mas a forma como ela veio à tona era um veneno. Por que você nunca me contou? Eu poderia ter sido parte da vida dele. A indignação percorria seu corpo e dentro dele um turbilhão de emoções explodia. Carolina, entre lágrimas, gritou: "Você mentiu para nós! Como pôde esconder isso?" A sala estava em convulsão, as vozes se misturando em confronto e desespero. Mas Vera não recuou. Eu tinha medo de como você reagiria, de como Miguel reagiria. Eu queria protegê-lo. E a você. A cada palavra, novas camadas de complexidade se desenrolavam. Mas a verdade é que você tem um filho. E mais importante, ele pode precisar de você agora. O olhar de Eduardo se perdeu nos ecos de arrependimento e nas memórias do que poderia ter sido. Mas antes que ele pudesse processar as últimas palavras, a doutora Carla interrompeu novamente. A expressão avançada: "Desculpe interromper, mas precisamos agir. Eduardo, sua condição se agravou. É hora de decidir como queremos proceder." Eduardo
sentiu a urgência no jeito dela de falar. Mas havia um mundo desmoronando ao seu redor. Com tantas certezas em pedaços, ele lutava com sentimentos conflitantes. O que deveria fazer? Como lidar com a paternidade que lhe foi revelada à força? E agora, como poderia ajudar Miguel, que apareceu como uma sombra de um passado que ele nunca soube que tinha? Enquanto a realidade se impunha com uma pressão esmagadora, uma nova onda de dor e medo o envolveu. Ao olhar para Vera e todos os confrontos ao redor, a pergunta ressoou em sua mente: o que mais eu não sei? E essa incerteza o deixava em estado de alerta, temendo que as próximas palavras pudessem derrubar as últimas paredes de controle que ainda lhe restavam. A tensão no quarto aumentava, e Eduardo sentia seu coração pulsar como um tambor. Enquanto todos discutiam sobre a paternidade de Miguel, ele precisava de respostas, precisava entender tudo. Sua mente girava e o ar parecia pesado. Então a sombra na porta tomou forma. Era alguém que ele não via há anos, mas que poderia mudar tudo. Vera, sua ex-esposa. Ela entrou hesitante, com os olhos marejados. O ambiente ficou em silêncio. Ninguém tinha notado sua presença até aquele momento, mas quando ela apareceu, a atmosfera se transformou. Eduardo nunca tinha visto tão fragilizada. O peso do passado estava ali, e todo o caos à sua volta parecia perturbar ainda mais aquela aparição. Eduardo, Vera começou, a voz tremulando. Eu soube sobre o seu estado e não pude ficar longe. Os olhos dela atravessaram a sala, mirando a filha e depois os outros familiares. Vera, o que você está fazendo aqui? Eduardo queria gritar, mas seu corpo continuava imóvel. A realidade estava se distorcendo e ele mal conseguia acompanhar. Pensamentos sombrios invadiam sua mente. Que segredos ela ainda carregava? Mas Vera não estava ali apenas para expressar preocupação. Havia um motivo por trás de sua vinda. É sobre Miguel. Eu tenho algo para dizer. Todos na sala prenderam a respiração e a atmosfera se eletrificou. Ele não é só um filho. Ele é também. Ela hesitou, provavelmente buscando a melhor maneira de conectar as peças que estavam, até então, dispersas. Ele é nosso filho, seu e meu. Eduardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ela estava dizendo? Miguel, um filho que ele nunca soube que existia, era fruto da união deles. A revelação caiu como um raio, mas a confusão só aumentou. Carolina, com lágrimas nos olhos, olhou para a mãe. O que você quer dizer com isso? Vera parecia ter dificuldades para continuar. Olhos arregalados e tremores nas mãos demonstravam que sua coragem estava à flor da pele. Aconteceu há anos, Eduardo. Depois que nos separamos, eu não conseguia mais lidar com tudo. E quando descobri que estava grávida, não sabia o que fazer. O medo, a solidão. Eu fugi. Fui embora, pensando que estava fazendo o melhor por todos nós. Eduardo ficou paralisado. A verdade que ele sempre quis conhecê-la estava ali, bem diante dele. Mas a forma como ela veio à tona era um veneno. Por que você nunca me contou? Eu poderia ter sido parte da vida dele. A indignação percorria seu corpo, e dentro dele um turbilhão de emoções explodia. Carolina, entre lágrimas, gritou: "Você mentiu para nós! Como pôde esconder isso?" A sala estava em convulsão, as vozes se misturando em confronto e desespero. Mas Vera não recuou.
Eu tinha medo de como você reagiria, de como Miguel reagiria. Eu queria protegê-lo e a você. A cada palavra, novas camadas de complexidade se desenrolavam. Mas a verdade é que você tem um filho. E mais importante, ele pode precisar de você agora. O olhar de Eduardo se perdeu nos ecos de arrependimento e nas memórias do que poderia ter sido. Mas antes que ele pudesse processar as últimas palavras, a doutora Carla interrompeu novamente. A expressão preocupada. Desculpe interromper, mas precisamos agir. Eduardo, sua condição se agravou. É hora de decidir. Como queremos proceder? Eduardo sentiu a urgência no jeito dela de falar. Mas havia um mundo desmoronando ao seu redor. Com tantas certezas em pedaços, ele lutava com sentimentos conflitantes. O que deveria fazer? Como lidar com a paternidade que lhe foi revelada à força? E agora, como poderia ajudar Miguel, que apareceu como uma sombra de um passado que ele nunca soube que tinha? Enquanto a realidade se impunha com uma pressão esmagadora, uma nova onda de dor e medo o envolveu. Ao olhar para Vera e todos os confrontos ao redor, a pergunta ressoou em sua mente. O que mais eu não sei? E essa incerteza o deixava em estado de alerta, temendo que as próximas palavras pudessem derrubar as últimas paredes de controle que ainda lhe restavam. Foi quando um grito ensurdecedor ecoou do corredor. Uma voz familiar, mas que ele não escutava há anos. Parem! Não pode ser verdade! Era Letícia, sua irmã, que entrou no quarto como um furacão, seus olhos arregalados de desespero. Eu não conseguia ficar em silêncio. Miguel, ele não é apenas seu filho da Vera. Ela hesitou, em choque pela reação da sala. O ar parecia eletrificado. Ele é meu também. Letícia respirou fundo. Eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe de Miguel. A sala congelou. Um silêncio cortante se espalhou como uma lâmina, enquanto Eduardo sentia seu mundo girar em torno desse novo e horrível entendimento. Os olhares se cruzaram e a incerteza tomou conta da sala. O que mais estava escondido? Como tudo isso era possível? E Eduardo, preso em seu corpo, sentiu a beira do abismo se abrir em suas lembranças, como se um quebra-cabeça desmoronasse em suas mãos. A sala congelou com a declaração surpreendente de Letícia e Eduardo sentiu o peito apertado. Ele queria entender, queria gritar, mas o desespero o mantinha preso. O silêncio se estendeu como se o mundo tivesse parado. Você é a mãe de Miguel? A pergunta ormou pelos pensamentos de todos na sala, e os olhares se voltaram para Letícia. Sim, eu sou. Eu não pude contar a ninguém. Assim como você, eu não sabia como. Ela se interrompeu, as palavras se enroscando na garganta. A luz fraca da sala refletia a dor em seu rosto, e uma mistura de compaixão e traição pairava no ar. Carolina olhava confusa, balançando a cabeça, tentando entender como tudo isso estava acontecendo ali, naquele momento. Silêncio, esvaziamento, todo o ódio acumulado, a traição sentida. As paredes pareciam se aproximar. Eduardo começou a perceber que o próprio chão estava desmoronando sob ele. O que mais ele não sabia? Qual era a verdade que estava por vir? Ele não tinha apenas um filho desconhecido. Ele tinha que lidar com uma irmã que também era a mãe dele. A verdade
Era uma praga infectando cada canto de seus sentimentos. Mas antes que qualquer um pudesse questionar mais, um apito alto ressoou pela equipe médica do corredor. O som cortante atravessou a tensão, transformando o olhar de todos. Doutora Carla apareceu novamente, agora mais apressada, o rosto pálido. Desculpem, mas numa emergência, precisamos de todos vocês agora. Eduardo, sua condição está crítica. O pânico tomou conta. As máquinas ao redor dele zumbiam, emitindo um som cada vez mais frenético, como uma sirene de alarme. Eduardo sentiu sua respiração acelerar. O que está acontecendo? Ele queria gritar, mas não conseguia. O medo transformava-se em gritos internos, implorando por respostas. Por favor, salvem meu pai! Carolina chorava, agarrando-se à mão de Eduardo, mas a presença dela parecia se dissolver em meio à urgência. Eduardo, é uma questão de vida ou morte! A doutora Carla exclamou. E antes que ele pudesse processar, a equipe médica movia-se rapidamente ao seu redor, abrindo caminhos, colocando novas agulhas e ligando tubos a máquinas que zumbiam insistentemente. A pressão arterial dele está caindo. Precisamos do seu consentimento para a cirurgia imediata. Cirurgia? Algo dentro de Eduardo se despedaçou. Ele pensou em Miguel, em Letícia e em Vera. Como poderia se concentrar em algo tão vital quando toda a sua vida estava desmoronando? A doutora Carla estava se afastando, mas algo a deteve. Eduardo, eu preciso que você se concentre. Você confia em nós? Confiança? Ele queria acreditar que havia dignidade em sua vida. Mas agora ele não tinha certeza de nada. Com migalhas de vozes em sua cabeça, ele pensou em Miguel, no que poderia ter sido, em tudo que estava por vir. E nessas frações de segundos, o medo se transformou em clareza. Ele percebeu que precisava ser forte, não apenas para si mesmo, mas para aqueles que de alguma forma se tornaram suas verdadeiras ligações de sangue. Sim, façam o que for preciso. Ele queria gritar, mas só permaneceu à espera. Assim que as lâmpadas da sala se apagaram em um brilho ensurdecedor, tudo se tornou tela em branco. O último que viu foi Vera tentando segurar Letícia, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu só queria que você soubesse a verdade. Foi a última coisa que a doutora Carla gritou, enquanto o mundo parecia se fechar. E com isso, Eduardo desapareceu nas sombras da incerteza. Num sopro de silêncio, o caos que antes reinava agora parecia estar em um peso e naquele vazio, uma pergunta ecoou em sua mente como um trovão. O que realmente é a verdade? As luzes da sala se apagaram em um brilho ofuscante. E Eduardo mal teve tempo de sentir a pressão no peito. O mundo ao seu redor havia se tornado um borrão de vozes, desespero e esperança. Ele se entregou à escuridão, mas algo dentro dele se recusa a ficar em silêncio. Eduardo, uma voz ecoou na vasta confusão. Não era apenas a doutora Carla. Era uma voz familiar, quase como um chamado distante. Eduardo, era Marina. Ele pôde sentir sua presença, a conexão marcante daquele olhar sereno logo antes das luzes se apagarem. Mas ao invés de paz, a sensação era de desespero. Ele tentou se concentrar, mas parecia que a vida estava escorregando entre seus dedos. As luzes voltaram a brilhar, e quando finalmente abriu os olhos,
uma visão perturbadora o cumprimentou. Sua família, mas não como ele deixou. Todos estavam ali, mas a tensão no ar era palpável. Várias expressões de choque, mas uma delas se destacou. Letícia, ela estava no canto, pálida como um fantasma. Não, não pode ser, murmurou alguém ao fundo. Era Carolina, sua filha. Não pode ser verdade. Letícia se aproximou. O olhar dela estava vazio, mas tinha uma ferocidade escondida. Eduardo, eu não sou só a tia dele. Eu sou... E antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar, mais alto que qualquer outra coisa. Eu sou sua mãe, Eduardo. A voz de Letícia explodiu como um trovão e todos na sala se viraram para ela, incrédulos. Eduardo sentiu seu coração parar. Como assim você é a mãe dele? Carol questionou, a confusão absoluta estampada em seu rosto. Ela tá mentindo, certo? Os olhos de Letícia brilharam como uma mistura de dor e determinação. Não, eu sou a mãe de Miguel. A verdade é que eu nunca abandonei. Eu só não sabia que ele estava aqui, que você estava aqui. Desde o nosso último contato, tudo foi uma confusão. Eduardo estava em choque. Isso é loucura! As palavras escaparam sem que ele pudesse contê-las. Isso não faz sentido! Como você pode ser a mãe? Você e Vera e eu? Letícia balançou a cabeça, triste, mas forte. Você realmente acha que sou só mais uma peça no seu tabuleiro? Havia uma razão para eu ter me afastado da família. Uma razão que me manteve calada durante todos esses anos. Você está prestes a preencher essa lacuna, Eduardo. Miguel, ele não é apenas nosso filho. Você é o que sobrou de um pesadelo que eu pensei que deixara para trás. Então a sala gelou, todos entendendo que a revelação não era sobre quem era a mãe, mas sobre o que havia sido escondido. As luzes do hospital passaram de um resplendor calmo a um lembrete cruel da verdade. Ao mesmo tempo, o último grito ecoou pelo corredor, a equipe médica apressando-se. O coração de Eduardo disparou. A imagem de sua família, uma unidade manchada por segredos, se tornava cada vez mais nebulosa. Eduardo, sua saúde está em risco. Precisamos agir agora! A doutora Carla gritou num tom autoritário. Enquanto a urgência cercava, Eduardo forçava o cérebro a processar tudo. Quem era? Quem eram todos ao seu redor? Que pai ele poderia ser? E mais importante, quais verdades ainda aguardavam para serem desenterradas? O que mais poderia aflorar naquela tempestade de revelações? E assim, antes que pudesse responder ou discordar, o mundo se escureceu novamente. Mas desta vez, a dúvida não estava só nas sombras. As palavras de Letícia ecoavam em sua mente. Você não sabe quem você realmente é. Na certeza de que tudo o que acreditava ser era, na verdade, uma ilusão, Eduardo se afundou na escuridão mais uma vez. E a pergunta tomou conta. O que mais está escondido? Em quem realmente posso confiar? A luz voltou ao quarto. E Eduardo se viu cercado por rostos angustiados. O frio na barriga, o coração disparado. Tudo misturado num caldo de emoções conflitantes. Letícia acabara de afirmar que era a mãe de Miguel. E isso mudou tudo em um instante.
A sensação de que a realidade que conhecia estava desmoronando se intensificou como um castelo de cartas prestes a ruir. Como assim você é a mãe dele? Carolina, a filha, parecia à beira de um colapso. A incredulidade na voz dela fazia-se mais evidente a cada segundo. Você tá louca? O lenço é complicado. Letícia tentava se defender, mas o tom apressado da doutora Carla cortou o ar pesado. Pessoal! A médica chamou a atenção. Precisamos agir agora. Eduardo não pode demorar. Mas a urgência parecia distante, enquanto todos se debatiam na tempestade emocional em que estavam mergulhados. A equipe médica estava em movimento, tubulações e monitores pareciam um labirinto em volta de Eduardo. Ele queria gritar, mas seus pensamentos estavam um furacão. Era como se o mundo estivesse se desmontando ao seu redor. Como tudo isso poderia estar acontecendo? Eduardo, escute! Letícia se aproximou, os olhos dela lacrimando de tensão. Preciso que você entenda. Eu não estava aqui quando você mais precisava. Sua voz falhava, e Eduardo podia perceber que havia mais que palavras. Alguém estava escondendo segredos obscuros. Então o celular de Carolina apitou, ressoando um som agudo que ecoou como um sinal de alarme. Ela olhou para a tela e a cor sumiu de seu rosto. É da escola! Um ataque! Temos que ir! A sala congelou. A palavra ataque pairou no ar como uma lâmina afiada. Escola? O que está acontecendo? Eduardo estava perplexo, conseguindo finalmente mover um dedo, mas sentindo que todas as respostas estavam girando longe como um vento forte. O Miguel, ele está na escola? Carolina gritou, já em direção à porta. Eduardo sentiu um pânico invadir seu peito. De repente, o foco estava fora de controle. Ele precisa de mim. Qualquer coisa pode acontecer, pensou, enquanto suas lembranças pareciam um filme deslavado. Olhou para Letícia, para Vera, e então, como um clarão, o que mais você esconde? Você deu a luz a ele e nunca me contou. Letícia estava ao mesmo tempo certa e perdida. Eduardo, não é tudo. A verdade é que tenho certeza de que você não é o que pensa que é. Como assim? Sua voz saiu quase num sussurro, mas o chamado de suas emoções estava alto. Há alguns anos, Letícia hesitou antes de continuar, com uma expressão de dor tal que parecia como se o próprio ar no quarto tivesse congelado. A noite em que Miguel nasceu, o que aconteceu? Então um grito cortante do corredor os interrompeu. Ajuda! Alguém, por favor! Era uma voz familiar, a que Eduardo reconheceria em qualquer lugar. Era a Marina. O desespero e o medo tinham um tom de urgência que ecoou pelo corredor. O coração de Eduardo disparou. Segredos abandonados começavam a se unir em uma teia de inquietude. Como ia salvar seu filho? As máquinas zumbiam cada vez mais, como se adivinhassem que algo terrível estava prestes a acontecer. O que mais, Letícia? O que você está escondendo? Eduardo, a verdade é mais devastadora do que você poderia imaginar. Letícia se afastou e a tensão pressionava como um abraço de ferro. Neste momento dramático, um turbilhão de sentimentos tomava conta de todos. A sala estava prestes a explodir e Eduardo tinha um pressentimento aterrador. Naquele momento, as luzes piscando e o caos se intensificando. Marina rompendo o silêncio com seu chamado.
Tudo parecia se conectar em uma rede de horrores. Ele é como nós, Eduardo, como nós mutantes. O que você não sabe é... Sim, a frase ficou engasgada antes que mais uma vez o ataque do mundo exterior pressionasse. Uma luz forte explodiu do corredor, com os gritos crescendo. Eduardo sentiu sua cabeça girar. O que mais nós não sabemos? O que isso significava para seu futuro, sua família e principalmente para Miguel? Um silêncio aterrador se seguiu, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. E com isso, uma única dúvida ecoou na mente de Eduardo. Até onde as mentiras podem nos levar? O que realmente é a verdade? As palavras de Letícia ecoavam na mente de Eduardo como um grito em meio ao caos. Você não sabe quem você realmente é. Ele sentiu o peso do ar ao redor, como se todo o ambiente estivesse preso em uma onda de expectativa. O coração disparava no peito, um tambor frenético que gritava por respostas. Então, Marina entrou. O desespero em seu olhar parecia cortar o ar. Eduardo, escutem! Gritou a voz tremendo. Todos viraram a cabeça. A tensão era palpável. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei por que Miguel está na escola agora. Carolina olhou fixamente, os olhos arregalados. O que você quer dizer? Sua voz era um misto de raiva e medo. Ele não é só filho de vocês. Ele é um híbrido, uma combinação de experiências genéticas. O choque nas expressões ao redor era indescritível. Ninguém sabia o que dizer. E quanto mais Marina falava, mais confusa a situação se tornava. Eu fui chamada para um projeto, Eduardo. Um projeto secreto. E Miguel, ele é parte disso. Parte de algo ainda maior. As palavras dela ressoaram como focos de artifício. E Eduardo se sentiu perder o chão. Como assim, maior? O que você está dizendo? Sua mente girava, uma tempestade de confusão. Quando você e Vera ficaram juntos, eles estavam monitorando, testando, analisando tudo. A obra de um cientista insano! Miguel, ele é o resultado de um experimento. Ele não é como nós. Há algo nele que o torna único. Eles podem estar atrás dele. As últimas palavras saíram em um sussurro, mas o impacto foi como um golpe nas entranhas. O espaço ficou denso, o tempo parou e as máquinas começaram a apitar em frenesi, como se refletissem o terror crescente no rosto de Carolina. O que você está dizendo? Miguel, não pode ser realidade! A incredulidade na voz dela transmitia a ferida bruta, enquanto Eduardo lutava para processar tudo. E então, com um estalo, as luzes começaram a piscar, um zumbido preenchendo a sala. Precisamos agir. O colégio é uma emergência. Uma enfermeira entrou pálida e apressada. Estão evacuando a escola. Há uma situação crítica. Eduardo sentiu um frio na espinha. Miguel, ele precisava saber que seu filho estava a salvo. Toda a sua vida tinha sido uma sequência de escolhas erradas, mas agora tudo estava em risco. Ele pensou em Miguel, na possibilidade de um futuro juntos. Mas quem ele realmente era? Um simples pai? Ou parte de um experimento mórbido? Por favor, precisa me ajudar a entender, gritou Eduardo, seu letárgico corpo se esforçando para se mover, enquanto a urgência aumentava. Marina, com lágrimas nos olhos, disse: Você precisa entender, os laboratórios estão procurando por ele. O governo quer Miguel.
Eles podem acreditar que a vida dele vale mais do que a nossa. A revelação calou a todos. Um plano estava sendo forjado. E Eduardo se viu como candidato para proteger a verdadeira essência do filho que mal conhecia. E assim, sem aviso, um estrondo violento ecoou do corredor. Uma explosão, talvez. A enfermaria tremeu e o ar ficou pesado com a fumaça que entrava por debaixo da porta. Havia um barulho de passos apressados que se aproximavam. E então, a figura encapuzada apareceu, ofuscando a luz do corredor. Eduardo, a voz era autoritária. Venha comigo agora! Era um agente, como um espectro do pior pesadelo, braços estendidos para levar tudo embora. Eduardo, em choque, olhou para a família. O que você está fazendo, Miguel? O pânico subia em seus pensamentos. E se eles levarem meu filho? Marina e Letícia trocavam olhares, compartilhando o conhecimento de algo que ressoava em seus corações. A verdade ainda estava escondida, e Eduardo percebeu que ele não tinha todas as peças em mãos. O que querem com ele? O que você sabe? O agente hesitou. A pressão do momento estava crescendo. Não há tempo! Eles vieram para pegar Miguel. Precisamos partir agora! A sala estava agora uma arena, cada expressão refletindo a luta interna contra a realidade. Eduardo sentiu a urgência de uma escolha certeira. Partir agora ou arriscar tudo pela verdade que ainda parecia uma sombra. E o destino de Miguel pendia na balança. Quem realmente somos? O que é Miguel? As perguntas ferviam no ar, enquanto a sala se tornava um inferno de confusão. E a única distinção clara era o tempo passando rapidamente. Então, antes que pudesse decidir, o agente repetiu: Eduardo, escolha agora! Enquanto a sombra passava rapidamente, numa possibilidade de que aí o tempo passar em capítulo. As luzes começaram a piscar na sala e Eduardo se sentiu preso em um pesadelo. O agente o estava chamando, mas a urgência não se comparava ao que havia de mais crítico em sua vida agora. Miguel, e pânico, sufocava sua mente. E a realidade do que estava prestes a acontecer parecia cada vez mais distante. Miguel! Ele gritou, sua voz ecoando como um eco vazio. A enfermeira Marina estava ao seu lado, quase em desespero. Eduardo, precisamos ir! Eles podem estar chegando a qualquer momento. Mas enquanto tentava pensar, a porta se abriu de repente e um grupo de policiais armados invadiu a sala. O choque na expressão de todos foi instantâneo. Parem todo mundo! É uma evacuação! A voz do líder da equipe ressoou e o ambiente implodiu em movimento. Eduardo sentiu o coração disparar. Não eram apenas os segredos que ameaçavam sua vida. Era a iminente separação de Miguel. Ele não podia deixar isso acontecer. Pelo amor de Deus! Gritou Carolina, desesperada. Ele é meu irmão. Não podem levá-lo. Não sou só o irmão. Letícia adicionou subitamente, em uma mistura de fúria e dor. Eu sou a mãe dele. A revelação cortou o ar como um facão. Todos ficaram em silêncio, processando o que ela havia dito. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo vindo do corredor fez o chão tremer. A equipe médica estava lutando para manter a calma, mas havia um alvoroço.
como se o caos estivesse tomando conta. Então, em um momento de horror absoluto, uma janela explodiu em estilhaços. A luz do sol invadiu a sala, revelando uma figura conhecida ao fundo da escuridão. Era Vera. E ela não estava sozinha. Na verdade, estava com o Miguel. Ele estava em um carro e a imagem o fazendo chorar era chocante. "Eduardo!" ela gritou. "Estamos sendo perseguidos! Eles estão atrás de nós!" Com isso, a sala mergulhou na confusão mais absoluta. Eduardo sentiu-se paralisado. O que estava acontecendo? Como tudo poderia ter mudado tão rápido? Ele olhou para Letícia e viu a determinação nos olhos dela. "Nós temos que ir agora. Não dá tempo." O gás lacrimogênio começou a entrar pela sala e a equipe médica finalmente abriu um caminho, levando todos para fora. O grupo se moveu em direções opostas. A tensão crescia a cada passo. "Miguel!" Eduardo gritou, mas a criança apenas olhou para ele com os olhos cheios de pânico. Os policiais estavam furiosos e passaram a levar todo mundo em segurança. "Sigam-nos!" Um dos policiais gritou, mas os gritos de Miguel cortaram o ar. "Você não é meu pai!" A frase ressoou como um trovão. Eduardo sentiu uma faca girar em seu peito. O que Miguel quis dizer com isso? A verdade começou a se desdobrar em sua mente em um turbilhão de incertezas. "Miguel, não é verdade! Eu sou seu pai!" "Oh?" Ele gritou, mas a resposta do menino foi um olhar vazio, longe dele. Então, a situação tomou outro rumo. "Eles estão vindo! Eles estão vindo!" Um dos enfermeiros gritou enquanto uma onda de pessoas corria pelo corredor. Algo grande e perigoso estava prestes a acontecer. E Eduardo sabia que não havia mais como negar. Tudo havia mudado. Os segredos se agruparam em torno dele como uma tempestade. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? Antes que pudesse pensar, uma explosão ecoou no chão do corredor. As luzes se apagaram de uma vez e a dor metálica de aço cortou o ar. Desorientado, Eduardo tentou ver o rosto de Miguel, mas apenas sombras e gritos o rodeavam. "Marina! Letícia!" Ele gritou, mas estava tudo escuro. Ninguém respondia. A dúvida, o medo e a confusão colidiam em sua mente. Ele não sabia mais em quem confiar. E enquanto os ecos de sirenes preenchiam o vazio, a única certeza era o caos que estava prestes a engolir tudo. A pergunta queimava em sua mente. A última coisa que ele pôde sentir. O que realmente é a verdade? Eduardo sentiu um frio na espinha quando a explosão ressoou no corredor. As luzes piscavam e a fumaça se espalhava, tornando a visão turva. Ele se agachou, tentando proteger Miguel, que estava perto da entrada. A confusão tomou conta do ambiente, enquanto a enfermeira Marina e Letícia gritavam para ele, tentando guiá-lo para fora. O tempo parecia parar. Uma batida violenta da porta ecoou. E Eduardo virou-se rapidamente. "Eu sou a mãe dele!" As palavras de Letícia cortaram o caos como uma lâmina. Ele não podia acreditar. O que ela queria dizer com isso? Como assim? A mente de Eduardo girava com perguntas. Você não sabe quem você realmente é. Oh, ecoava em sua cabeça. Mas antes que pudesse buscar respostas, um novo estrondo começou. Carolina,
que estava ao seu lado, agarrou seu braço. Precisamos sair agora! Fazendo um esforço para se concentrar, Eduardo viu a expressão séria no rosto da filha. Ele assentiu, a adrenalina começando a fluir. Eles precisavam agir rápido. Montem um plano! Vamos fugir! Bradou a enfermeira Marina, e todos começaram a se mover. Eduardo varreu o olhar pelo ambiente, a fumaça quase opaca. O antigo hospital, que há muito prometera cura, agora parecia um campo de batalha. Por aqui! Letícia puxou Miguel, enquanto a equipe médica ajudava a evacuar quem mais podiam. Eles se dirigiram por um corredor estreito que se tornava cada vez mais caótico, gritos e sirenes ecoando. Eduardo sentia a pressão em seu peito aumentar. Não era apenas sua vida em jogo, era a do filho que ele mal conhecia. Ele se lembrou do olhar angustiado de Miguel, e isso o impulsionava a seguir em frente. Eles não podem ficar com ele. Ele é nosso! Carolina gritou, sua voz cortando como uma faca no ar. Eduardo trocou olhares com Letícia, que estava respirando fundo, preparada para o que estava por vir. Ela era a mãe, parte dessa trama tensa, e ele precisava confiar nela. Entrada após entrada, finalmente chegaram a uma saída. A luz do sol ofuscou seus olhos, mas a liberdade estava a poucos passos. Então, um grupo armado bloqueou o caminho. É um comando! Voltem! O líder parecia se preparar, mas a determinação nos olhos de Eduardo o fez avançar. Não! Eu preciso do meu filho, Miguel. Sim, um desejo. Lhe gritou. Era um pedido de socorro. Então, como se uma centelha de esperança tivesse acendido, Miguel apareceu, correndo entre os escombros. Com o coração na garganta, Eduardo estendeu os braços. Então uma explosão de luz e som irrompeu atrás deles. O chão tremeu. Eduardo sentiu Miguel se juntar a ele, segurando forte sua mão. Você veio, disse o menino, a insegurança no olhar, mas certo de que o pai estava ali para protegê-lo. Era nesse momento que Eduardo percebeu que a verdade, não importa quão confusa seria, e a família eram a sua verdadeira força. Sim, Eduardo respondeu, com a voz embargada, nunca vou te deixar. E então, impulsionado pela urgência do momento, todos correram em direção à saída. O mundo estava fora de controle, mas juntos desafiaram o caos, unindo suas forças. Assim que atravessaram a porta, Eduardo, assim como Miguel, estavam fora de perigo imediato. Mas a cena à frente ainda parecia inacabada, cheia de enigmas. A explosão e tudo o que haviam vivido não eram o fim, mas um novo começo. O que aconteceu? E, principalmente, qual é a real conexão entre eles e todo o escândalo que cercava as suas existências? Mãe, Miguel sussurrou, olhando para Letícia, uma mistura de temor e descoberta em seus olhos. Eduardo sentiu o peso de seu papel como pai e amigo. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, enquanto os ecos de uma nova verdade pairavam no ar. E assim, enquanto o sol brilhava intensamente sobre eles,
Eduardo soube que cada resposta que buscava restava entrelaçada nos laços que compartilhava com aqueles que amava. Eles sabiam que as respostas viriam com o tempo, mas agora havia uma pergunta resplandecendo entre eles. O que mais estava reservado para o futuro? Antes de você fechar a aba, deixe-me te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora e ajude a fortalecer nosso algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo.